Textos em prosa são normalmente constituídos por uma história, o enredo, que é contada por alguém, o narrador, sobre determinadas pessoas, os personagens que se encontram em determinado local, o espaço e em uma época específica ou não, o tempo. Ao entrar em contato com a narrativa, o leitor precisa se atentar ao processo de construção desses elementos que a constituem, a fim de reconhecer os recursos que a tornam mais envolvente, criativa e poética. Em cada conto, crônica, novela ou romance, o leitor precisa estar sensível ao aparecimento dos personagens, à descrição do ambiente, ao diálogo estabelecido entre a narrativa e ele próprio, à postura do narrador, etc. O enredo de um texto é o desenrolar da história, é o desencadear de um episódio que aos poucos se apresenta com o surgimento dos personagens, a representação de uma paisagem, o início das disputas entre os envolvidos em determinada trama e a contextualização de certo momento histórico ou de recordações emotivas já vividas por alguém. Assim, o enredo é considerado como a estrutura da obra, o qual, em relatos mais tradicionais, marca-se pelo início, pelo clímax, momento crucial da narrativa, e pelo epílogo, desfecho dos episódios. Quando nós lemos um texto, percebemos uma voz que nos narra os episódios. É esse ser ou alguém que se denomina narrador da obra, uma figura ficcional, diferente do ser real que a criou, o autor. Ainda que o narrador seja o próprio autor do livro, o leitor precisa reconhecer nele uma voz que se apresenta através da palavra impressa, alguém que habita o espaço da página, o tempo da leitura e o mundo da ficção. Em um texto literário, o espaço pode ter meramente a função de ser pano de fundo para o desenrolar dos episódios. Contudo, em muitas narrativas, o espaço é também um elemento produtor de sentidos e constituinte de informação em uma obra. Ou seja, além de induzir os personagens a certas ações, o espaço pode também alterar as características físicas e psicológicas deles. O tempo do discurso é fruto do trabalho ou da tessitura temporal da trama contada pelo narrador, que tem a liberdade de contar os fatos na sequência linear ou impor modificações à ordenação do tempo. Para isso, o narrador pode fazer flashbacks, retrocedendo a eventos passados ou se adiantando ao futuro, a fatos que estão por vir. O tempo, em uma obra, pode ser classificado como cronológico, histórico, mítico, cíclico ou psicológico. Em uma narrativa, o personagem é qualquer ser atuante na trama ou enredo. Geralmente, é uma pessoa, mas também pode ser um animal, um ser fictício ou um objeto, desde que a ele tenham sido atribuídas características humanas, definindo uma personificação. Personagens podem ter nomes ou não, e podem ter qualquer tipo de personalidade.